Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine qua non Produções. Não é de hoje que fantasias e teorias conspiratórias rodeiam a ciência. Há muito, lendas urbanas e fontes não confiáveis colocam não somente em xeque, mas também criam uma ciência paralela. Hoje você irá ver comigo alguns fatos que muitos poderiam duvidar. Eu, particularmente, sou um desses céticos. Por isso, eu te digo que eu não acredito. Histórias macabras da medicina que parecem contos da carochinha, acontecimentos bizarros demais para ser verdade, estão no livro Medicina Macabra. Registros históricos nem sempre são tão confiáveis, até mesmo na área médica. Prova disso são alguns dos relatos vistos em Medicina Macabra, publicado pela Dark Side Books, em que o autor Thomas Morris dedica uma seção inteira a histórias que, embora registradas para fins médicos, são surreais demais para ser verdade. Por mais que os profissionais e estudiosos da área tomassem cuidado ao registrar esses casos, considerando apenas aqueles que fossem comprovadamente verdadeiros, alguns absurdos ainda passavam, entrando no campo da ficção. Isso porque, até o fim do século XIX, as revistas se baseavam muito mais em relatos do que em dados concretos. Além disso, alguns médicos acreditavam piamente nas palavras do paciente, mesmo sem testemunhar alguns sintomas e eventos. Reuni alguns dos relatos mais fascinantes e improváveis da medicina macabra neste vídeo. Pelo menos renderiam boas obras de ficção. Há um capítulo inteiro de Medicina Macabra dedicado a bizarras técnicas de reanimação de pessoas após afogamentos. Esta preocupação era bem popular no século XVIII, por ser considerada uma das maiores causas de morte da época. O assunto era tão grave que foram até fundadas sociedades dedicadas à reanimação dos afogados. Para um médico irlandês, Roland Jackson, a imersão prolongada de um corpo na água não era necessariamente fatal. Para comprovar sua teoria, ele buscou exemplos de pessoas que haviam se recuperado após um longo período debaixo d'água. Um deles envolve um pintor sueco, que ficou submerso por 8 dias. Segundo o relato do pintor, ele caiu de um barco e afundou na água de tal forma que permaneceu levantado com os pés no leito do rio. Ele foi procurado por 8 dias e, após este período, reapareceu ainda vivo na superfície da água. Quando interrogado pelo magistrado e o pastor da cidade se ele havia sido capaz de respirar debaixo d'água, o pintor respondeu que não sabia nada sobre isso. Induzido pela suposição do pastor, ele diz que colocou seus pensamentos em Deus, cedendo sua alma. Segundo o pintor, os peixes foram bem hostis durante sua estadia aquática, atacando seus olhos. Ele ainda disse que não sentiu fome, não expeliu excrementos e acreditava que tivesse dormido em alguns momentos. Seus pensamentos debaixo d'água só envolveram Deus e sua libertação daquela situação. O que ele realmente fez nestes 8 dias permanece
um verdadeiro mistério. Sim, exatamente isso. 152 anos. Thomas Parr foi um pobre camponês inglês que faleceu em 14 de novembro de 1635, aos 152 anos e 9 meses de idade. Ele já era conhecido regionalmente pela sua longevidade, o que lhe rendeu uma visita do conde de Arundel. A ilustre visita rendeu a Parr uma viagem a Londres, para que ele fosse apresentado ao rei Carlos I. Só que esta foi a última empreitada do velho camponês, já que poucas semanas depois ele veio a falecer, rendendo um rico material para autópsia. Os médicos que examinaram o cadáver de Parr perceberam que tudo parecia bem saudável, por dentro e por fora. Os únicos órgãos que não estavam 100% eram os pulmões, que estavam tomados por estrias fibrosas grudadas às costelas. Isso bate com o fato de que o homem apresentava certa dificuldade de respiração nas semanas que precederam sua morte. A provável causa de morte do homem de 152 anos foi justamente sua viagem a Londres, deixando repentinamente o ar saudável do interior pela poluição da capital. Alguns acreditam que se Parr tivesse permanecido em casa, é bem provável que tivesse durado mais alguns anos. Apesar da idade avançada, os relatos são de que Thomas Parr manteve suas faculdades mentais até o fim, com um pequeno detalhe: ele tinha sérios problemas de memória. Isso significa que o homem não se lembrava de sua juventude, nem mesmo acontecimentos públicos, como personalidades públicas que estiveram no poder ou guerras. Uma história bem mal contada. Na minha opinião, ele não se lembrava porque ele não existia nessa época. A famosa combustão humana espontânea se tornou o assunto da moda no século XIX. Este foi o fatídico destino da condessa italiana Cornélia de Bandi, consumida por um círculo de fogo no próprio quarto. A cena encontrada pela sua criada é digna de filme de terror. A pouco mais de 1 metro da cama havia uma pilha de cinzas, 2 pernas intocadas pelo fogo até os joelhos e, entre elas, a cabeça carbonizada da aristocrata. Misteriosamente, tanto a mobília como os lençóis da cama foram poupados das chamas, apesar do quarto estar coberto por uma umidade grudenta. Os investigadores da morte da condessa descartaram que o incêndio havia sido causado pelo fogo da lâmpada a óleo ou das velas no quarto, já que estas chamas não poderiam atingir a temperatura capaz de queimar um corpo. A hipótese de um raio ter causado o incêndio também fora descartada. A conclusão do padre, envolvido na investigação, foi de que o fogo se iniciou dentro do corpo da mulher, alimentado pela substância combustível que existe nos seres vivos. Já a faísca teria sido causada pelas inflamáveis evaporações decorrentes do álcool. Ou seja, segundo esse padre que investigou, muito cuidado quando você for beber seu próximo drink. E se você pudesse treinar um bebê para que ele fosse capaz de respirar
debaixo d'água. Segundo o autoproclamado médico Loeb Schultz, isso poderia ser possível desde que a criança fosse colocada num ambiente aquático desde o nascimento. Schultz chegou a esta conclusão por uma diferença anatômica. Nos anfíbios, os forames ovais, aberturas entre as câmaras do coração, permanecem abertos, enquanto nos animais terrestres eles se fecham por falta de uso. Quando uma criança está ainda como feto, o canal arterial e o forame oval permitem que a maior parte da circulação evite passar pelos pulmões, que ainda não estão sendo utilizados. Eles se fecham poucos dias após o parto. Convencido de que o estímulo apropriado evitaria que este canal fechasse, ele acreditava que animais terrestres poderiam adquirir tendências aquáticas. Determinado a provar sua teoria, ele decidiu fazer experimentos com o próprio filho recém-nascido. Logo após o nascimento, Schultz sequestrou o menino para submergi-lo em uma bacia de água quente, simulando a temperatura do útero. A criança permaneceu lá embaixo por 4 minutos, sem apresentar qualquer problema. Ela levou mais de 10 segundos para voltar a respirar, depois que foi retirada. Mas, aparentemente, isso era normal para o cientista. Não satisfeito, o homem voltou a colocar o filho debaixo d'água, chegando ao feito de 25 minutos sem que a criança precisasse subir para respirar. Um jornalista do Chicago Times escreveu uma matéria sobre o assunto e afirma ter visto a criança anfíbia em ação. Schultz acreditava estar prestando um serviço à humanidade por descobrir um método infalível contra afogamentos. Ele estava convicto de que o desenvolvimento de habilidades anfíbias em crianças se tornaria tão relevante quanto vacinas. Bom, deve existir um motivo para não estarmos treinando crianças anfíbias nos dias de hoje. Em 1881, na França, a clínica da Escola de Medicina registrou a internação de uma mulher septuagenária que estaria grávida, conhecida como a viúva T. A gestante geriátrica era defensora do princípio de que o vinho é o leite das pessoas idosas. 6 meses antes de sua internação, retornando de uma bebedeira mais prolongada que o usual, ela foi acompanhada até a sua casa por um jovem conhecido, de 24 anos. Ele não apenas a levou para a segurança do lar, como permaneceu lá com ela por 4 dias. Não demorou muito para que a viúva T precisasse trocar de manequim, denotando a sua surpreendente gestação. A parteira com quem ela se consultou e o médico de Ganges, região onde ela morava, confirmaram que o outono lhe trazia frutos que o verão havia negado. Nas palavras do próprio médico que divulgou a história, apesar de ter gerado comoção entre os habitantes de Ganges, que estavam até dispostos a contribuir com os custos do batismo e de um possível casamento dos futuros pais, não há registro do desfecho dessa história. Depois eu que sou cético. Ainda que superstições e tradições folclóricas tenham influenciado a medicina por um bom tempo, o passado também revela a existência de médicos capazes de encontrar soluções e aplicar tratamentos bem sofisticados. A medicina mudou dramaticamente, passou por uma transformação que fez de sua arte uma ciência.
Enquanto pesquisava para escrever seu primeiro livro, o escritor Thomas Morris fez uma descoberta um tanto quanto curiosa. Entre dissertações cheias de linguagem técnica e textos desafiadoramente longos, pérolas divertidas e grotescas sobre casos bizarros estavam escondidas. Muitos destes relatos eram bons demais para serem esquecidos na literatura médica, e ele decidiu fazer uma seleção irresistivelmente peculiar. Veremos mais alguns casos agora dessa seleção que ele fez. Da Holanda do século XVII até a Rússia czarista, da zona rural do Canadá até um baleeiro no Pacífico, o livro Medicina Macabra é uma reunião de casos insólitos da história da medicina que ocorreram em um período de 300 anos. Alguns desses relatos são angustiantes ou comoventes, outros são macabros, mas todos oferecem algo mais além do que uma boa anedota, por mais constrangedores que sejam as enfermidades, por mais estranhos que sejam os tratamentos. Todos esses casos expressam algo sobre as crenças e a sabedoria de uma época. Uma família inteira sofrendo de dores e que decidiu amputar as pernas para acabar com o sofrimento. Uma paciente com ataques histéricos que recitava Goethe e Shakespeare. Qual foi a última vez que um de seus dentes explodiu? Enfim, e quando você comeu uma alface fresca e depois de dias depois lesmas saíram pela sua boca? Tudo isso tem nesse livro. O livro Medicina Macabra traz relatórios de casos verídicos, escritos por médicos que relataram aquilo que viram e fizeram, obtidos a partir de livros, panfletos, cartas e bilhetes, remédios irremediáveis, curas extraordinárias, cirurgias que tinham tudo para dar errado, casos insólitos e lamentáveis, embaraçosos. Está tudo neste livro, feito sob medida para os leitores de estômago forte, narrado com aquela injeção de humor que não poderia faltar. Vamos ver outro relato do livro. Em fevereiro de 1846, um grupo de coveiros de Manhattan, distrito da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, quem é que não sabe, foram contratados para desenterrar um cadáver de um túmulo na esquina da Avenida Broadway. O terreno do cemitério tinha sido vendido. A região fazia parte de um novo projeto urbano e todos os restos humanos estavam sendo exumados e, caso possível, enterrados em outro lugar. Os coveiros já haviam realizado o mesmo procedimento dezenas de vezes sem grandes alardes. No entanto, ao cavarem um túmulo em específico, as coisas ficaram bem assustadoras. Ao menos, a experiência lhes rendeu uma história digna de ser narrada para seus netos. E num momento mais imediato, interessante o bastante para ser descrita para um jornal, conforme eles explicaram a um repórter do periódico nova-iorquino True Sun. O lote pertencia a uma tal de senhora Friends. A senhora Friends, ao que tudo indica, faleceu em fevereiro de 1830 de forma abrupta, após se retirar para dormir, ainda que estivesse com a saúde normal. Ela morrera antes das 3 da manhã seguinte. Friends era uma senhora robusta, calorosa, de 68 anos, quase intocada por qualquer tipo de doença, tornando-se necessário remover os corpos daqueles enterrados no terreno apontado. O caixão da senhora Friends foi desenterrado com o restante e percebeu-se que a urna não exibia qualquer sinal de apodrecimento, mostrando-se tão sólida quanto ao ser disposta sob a terra. Enquanto os coveiros levantaram o caixão do seu destino, não tão final assim, a tampa acidentalmente foi movida. Um espantoso espetáculo se revelou.
A face e o pescoço da senhora French exibiam toda a plenitude que ela tinha em vida. E, de fato, suas bochechas estavam um tanto quanto maiores. Com exceção da ausência de olhos, não havia quaisquer indicações de decomposição. A superfície do cadáver, entretanto, estava coberta por uma grossa membrana branca de mofo, a qual, ao ser removida, revelava a mais branca e pura superfície jamais vista. A pele estava tão sólida e enrijecida quanto uma madeira, e totalmente livre de odores desagradáveis. Sob uma investigação mais aprofundada, notou-se que a pessoa inteira estava no mesmo estado intocado de preservação. O corpo e os membros demonstravam a mesma aparência enrijecida e livre de ruínas. Entre os 200 cadáveres removidos deste cemitério, esse era o único que não havia voltado ao pó. Seu chapéu e suas fitas tinham preservado suas formas e cores. A história soa bastante misteriosa, mas é bastante plausível. Em 1789, Antoine-François de Fourcroy, um químico francês, fez a mesma observação acerca dos cadáveres desenterrados do cemitério dos Santos Inocentes, em Paris, cunhando o termo adipocere, cujo significado é cera gordurosa, para descrever o fenômeno. Essa ocorrência é rara e, de modo geral, ocorre quando um corpo é enterrado em ambientes úmidos e sem oxigênio. Nas condições adequadas, a ação combinada de enzimas e bactérias anaeróbicas lentamente converte a gordura corporal num material branco e ceroso, o qual, com o tempo, pode endurecer e ficar lustroso. Um exemplo espetacular desse fenômeno é o cadáver feminino desenterrado na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1875, conhecida como a Dama de Sabão. Ela ainda está exposta no Museu Mutter, na própria Filadélfia. Quanto à senhora French, poucos dias após ter sido exumada, sua família, presumivelmente bem chocada de voltar a vê-la naquele estado, 17 anos após sua morte, arranjou para que ela fosse enterrada no Harlem, do outro lado do Central Park, por medo, contudo, de que o cadáver fosse removido do cemitério por motivos científicos ou por outras razões. Eles decidiram transportá-lo até sua casa. O caixão original foi fechado numa caixa de mogno com uma tampa de vidro e passou a ficar exposto na residência, onde recebe um grande número de visitantes todos os dias. Trata-se de um item de mobília de muito bom gosto. Com certeza, um assunto debatido entre os vizinhos e motivo de muita inveja no bairro. Infelizmente, após isso, não existem mais registros sobre o que foi feito dos restos mortais da senhora French. Talvez, quem sabe, ela ainda esteja exposta na varanda de alguém. Pode parecer um destino cruel, mas poderia ser pior. De acordo com uma matéria do Scientific American de 1852, outra grande descoberta de adipocere num cemitério de Paris acabou sendo utilizada de forma macabra pelos manufaturadores de sabão e de cera de Paris, para a confecção tanto de sabões quanto de velas. O povo francês, dotado de distinta sensibilidade, certamente se sentiu tocado e comovido à contemplação pela beleza de ser iluminado pelas luzes de velas feitas dos corpos de seus antepassados. O que me resta dizer é que, mesmo não acreditando, a história do mundo nos obriga a não acreditar em muita coisa. Talvez pela ignorância de alguns ou pela crueldade de outros. O que é inegável é que tudo que temos até hoje é o resultado de erros e acertos. Porém, por mais que os acertos tragam benefícios, os erros custaram caro. E alguns erros estamos pagando o preço até hoje. Por isso, toda vez que alguém me fala algo que a ciência ainda não tenha comprovado,
Eu respondo simplesmente: eu não acredito.